Dia Internacional da Internet Segura foi criado na União Europeia em 8 de fevereiro de 2004. No Brasil, a data é lembrada desde 2009. A intenção é mobilizar o máximo de instituições e usuários a estimular o uso livre e seguro dos computadores e celulares. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o uso da internet por crianças e adolescentes. O acesso indiscriminado e excessivo deste público e a falta de supervisão dos pais ou responsáveis pode gerar efeitos nocivos, vulnerabilidade e risco por esta exposição. Vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A Carta Magna diz ainda que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Sobre o tema, eu converso agora com Giovana Gersel, advogada especialista em direito digital, e com Alice Lana, advogada especialista em direito civil. Obrigada pela participação de vocês no artigo 5º. Doutora Alice, eu queria começar explicando um pouquinho o que é a responsabilidade dos pais ou de quem cuida dessas crianças e adolescentes pelo uso da internet por esses menores. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, tratando desse tema tão importante, que é a presença das crianças e adolescentes na internet, né? E pegando já a sua pergunta, pensando na responsabilidade dos pais responsáveis no uso da internet por crianças e adolescentes. Na relação parental, existem os deveres de cuidado e responsabilidade. Assim como no meio físico, elas existem no mundo virtual, né? Então, assim como você não deixa uma criança solta, sozinha na rua, também não é indicado que você deixe uma criança usando a internet sem nenhum acompanhamento, nenhuma orientação. A inobservância desses deveres de cuidado e responsabilidade pode configurar, sim, negligência. De novo, tanto no mundo offline quanto no mundo online. Essa negligência, que é caracterizada pela ausência ou omissão dos pais ou responsáveis no ambiente virtual, ela é frequentemente chamada de abandono digital. E a família, ela tem um compromisso legal, ela tem um compromisso formal com as crianças e adolescentes, né? Então, a responsabilização é sempre pela linha de preservação desses vulneráveis, das crianças e adolescentes que são vulneráveis nessa relação. E também, caso ocorra aí algum eventual ilícito cometido pela criança ou pelo adolescente, isso também pode passar para a responsabilização dos pais ou responsáveis. Doutora Giovana, vamos falar um pouquinho então do conteúdo que está aí acessível para quem está lidando na rede mundial de computadores. Nem todo conteúdo é próprio para essas crianças e adolescentes. Pela legislação, o que é considerado impróprio? Prazer, muito obrigada por me receber nesse programa. No Brasil, a legislação que vai falar sobre conteúdo próprio ou impróprio vai ser o nosso sistema de classificação indicativa. O nosso sistema de classificação indicativa ele é embasado no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na portaria do Ministério da Justiça, número 368 de 2014. Em regra, conteúdos impróprios para menores de idade são quaisquer conteúdos que vão conter nudez, uso de drogas ou violência. Mas nós vamos ter aí uma classificação que vai ser progressiva, né? Então, a nossa classificação indicativa ela vai desde livre até menor de 12 anos, menor de 14, menor de 16, até conteúdos que são impróprios para menores de 18. Então, a princípio, o que vai regular o que é um conteúdo próprio ou impróprio seria essa classificação indicativa. Doutora Alice, e as crianças e adolescentes, a senhora já adiantou um pouquinho aí, mas elas são responsabilizadas se elas cometem alguns atos, por exemplo, cyberbullying? Quando a gente fala de responsabilização no mundo virtual, a resposta é bem parecida com a do mundo físico, né? Depende. Da perspectiva criminal, os menores de 18 anos, né, crianças e adolescentes, não podem responder por crimes como um adulto, né? Crianças e adolescentes não cometem crimes, cometem atos infracionais. Mas isso não quer dizer que eles estão completamente isentos de responsabilização. Apesar de não serem submetidos ao Código Penal, existem regras específicas para a faixa etária até os 18 anos, segundo as previsões do ECA. Então, dependendo da conduta, a criança ou adolescente pode sim ser responsabilizado e punido com medidas socioeducativas, que vão desde encaminhamento aos pais, advertências, até internação em estabelecimento educacional.
segundo o artigo 101 e 112 do ECA, né, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente. E essa responsabilização pode sobrar para os pais também, doutora Giovana? Porque recentemente, olha, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a responsabilidade deles em relação a um filho menor que comprou jogos eletrônicos pela internet utilizando os cartões de crédito do pai. Então, se os responsáveis, eles disponibilizam meios aí, seja num caso de consumidor como foi esse, ou seja num caso de cyberbullying, aí os pais também podem ser responsabilizados? Sim, conforme a doutora Alice falou, né, no âmbito penal, a gente vai tratar, por exemplo, o princípio da intranscendência. Então, no âmbito penal, quando a gente está falando de crimes ou atos infracionais, quem responde vai ser o menor, digamos, né, pelo ato infracional. Agora, no civil já é um pouco diferente. No civil, quem responde pelos atos do menor são os pais. Então, em teoria, né, pelo artigo 932. E eu chamo uma pergunta que a nossa produção recebeu. Qual a punição para quem comete crime contra uma criança ou adolescente pela internet? Doutora Giovana, é a mesma punição aí do mundo real ou no mundo virtual é diferente? Vai depender do crime. Então, assim, existem crimes que, apesar de que eles são feitos na internet, eles são crimes que existem no mundo físico. Vamos dizer, por exemplo, estelionato. Estelionato é um crime que você pode praticar tanto no mundo fora do virtual quanto no mundo virtual. A punição é a mesma. Então, não vai fazer uma diferenciação se você usou a internet para isso ou não. Agora, existem alguns crimes que eles são específicos. Então, a gente tem um no Código Penal que vai tratar mais ou menos sobre essa questão da pornografia de vingança também, que está no artigo 218C, que é disponibilizar ou divulgar cena de nudez ou de estupro de vulnerável ou de sexo sem o consentimento da vítima, né? No caso do menor, ele não tem como dar consentimento, então seria expor uma cena de estupro de vulnerável de qualquer forma. Esse crime, ele vai ter pena de 1 a 5 anos de reclusão, e vai ter um aumento de 1/3 a 2/3 caso quem tenha cometido esse crime tenha uma relação de afeto com esse menor. Então, esse é um crime que ele especificamente acontece no mundo virtual, né? E no Estatuto da Criança e Adolescente também tem um crime que, apesar de não ser específico para o mundo virtual, mas a gente vai ver uma repercussão muito maior, porque hoje em dia a gente percebe que a pornografia ela é muito difundida no mundo cibernético. Então, por exemplo, quem armazena ou quem divulga qualquer conteúdo de pornografia infantil, isso também acaba sendo um crime que a maioria das vezes ocorre no mundo cibernético. Acho que hoje a maioria do acontecimento desse crime vai ser por via da internet. E aí esse crime ele vai ter pena de reclusão de 1 a 4 anos, o de adquirir e armazenar conteúdos pornográficos infantis. Doutora Alice, a gente sabe que a tecnologia avança rápido. Isso ajuda também a descobrir uma pessoa que comete crime contra menores na internet? Ótima pergunta. Sempre que a gente navega na internet, a gente deixa rastros, né? A gente deixa uma trilha da nossa navegação ali. Então, existia essa ideia de que a internet é uma terra sem lei, em que você é anônimo, está tudo escondido, tudo é secreto. E não é assim. Quase todas as suas condutas na internet podem ser traçadas, né? Podem ser rastreadas de alguma forma. A gente é marcado por cookies, por várias formas quando a gente navega na internet. Mas o problema é que existem formas de driblar esse rastreamento que acontece com a gente. Nem sempre é 100% eficaz, mas geralmente quando a pessoa está ali mal intencionada, né, querendo cometer um crime ou um ato infracional, se é uma criança ou um adolescente, existem formas de driblar esse rastreamento que ocorre. Então, extensões no navegador, ou usar um navegador diferente, um VPN para mascarar o seu IP. Existem hoje formas das pessoas contornarem esse rastreamento que acontece, mas, de novo, a tecnologia também está avançando, até quando a gente pensa em crimes mais graves, né, como tráfico de pessoas, pornografia infantil. Esse é um termo que tem disputa, né, pornografia infantil, mas é o termo mais comum. Geralmente, as pessoas que estão querendo cometer esses atos infracionais ou crimes, elas usam algum subterfúgio para não serem rastreadas. E antes de irmos ao intervalo, eu chamo mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. O que pode ser considerado abandono digital?
Doutora Giovana, já existe esse termo aí no nosso ordenamento jurídico? Não existe uma lei, não existe um artigo que fale sobre abandono digital, né? A questão do abandono digital, ela é uma analogia, digamos assim, do abandono na vida real, né? Da mesma forma que você não pode deixar uma criança desassistida no meio da rua ou em casa, você também não pode deixá-la desassistida no mundo cibernético. Então, esse termo abandono digital, ele tem sido mais discutido na doutrina, né? E eles usam muito, por analogia, os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 227 da Constituição Federal, que falam que as crianças não podem sofrer negligência, que as crianças não podem sofrer omissão por parte dos seus cuidadores, né? Inclusive, tem até um artigo no Código Civil que poderia ser utilizado em casos extremos, né? Que seria a perda do poder parental dos pais por decisão judicial em caso de abandono, né? Seria um caso, assim, extremo. Então, não tem lei que fala sobre isso, mas está tendo uma construção de doutrina em relação ao que seria abandono digital, né? Que seria realmente essa negligência dos pais em cuidar dos filhos dentro desse ambiente cibernético. E já existem, doutora Alice, decisões condenando pais por conta disso, do abandono digital, mesmo não tendo aí uma previsão legal específica? Além da doutrina, como a doutora Giovana muito bem colocou, a gente tem também na jurisprudência já o termo abandono digital, ele vem aparecendo em algumas decisões. Então, existem sim decisões condenando pais negligentes, especialmente para reparação de danos, né? Quando o ato cometido por filhos menores de idade na internet gera algum dano a alguém, então, como um caso de cyberbullying, calúnia, injúria, difamação, geralmente são reparações cíveis, né? Não criminais, ou seja, com frequência uma indenização em dinheiro, e que geralmente vem depois de ofensas ou outras violações a direitos da personalidade, com frequência imagem ou honra, como é o caso da disseminação não consensual de imagens íntimas, né, que também é chamada de revenge porn, ou pornografia de vingança. A gente já tem aí alguns casos na legislação brasileira em que os responsáveis ou os pais foram responsabilizados por ações de filhos menores de idade. Bom, nós vamos continuar a discutir esse assunto no próximo bloco. Agora a gente vai no intervalo rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o uso indiscriminado de internet por crianças e adolescentes. Saiba o que a legislação brasileira diz sobre o assunto e como os pais irresponsáveis podem ser responsabilizados por isso. Sobre o tema, eu continuo conversando com Giovana Gersel, advogada especialista em direito digital, e com Alice Lana, advogada especialista em direito civil. E vamos assistir agora uma reportagem da TV Justiça sobre decisão de que é dever do provedor remover da internet conteúdo que seja ofensivo a menores de idade, mesmo sem ordem judicial. Os ministros negaram provimento ao recurso especial em que o Facebook questionava a condenação por ter se recusado a excluir mensagem com a foto de um menor com o pai e acusava um homem de envolvimento com pedofilia e estupro. Segundo o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, a divulgação da foto do menor sem autorização dos representantes legais, vinculada a conteúdo impróprio e em total desacordo com a proteção conferida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, representou grave violação do direito à preservação da imagem e da identidade. A controvérsia teve origem em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. O pai denunciou o fato à empresa, que, no entanto, se recusou a excluir a publicação sob o argumento de ter analisado a foto e não haver encontrado nada que violasse os padrões de comunidade da rede social. Em sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Facebook foi condenado a pagar R$30 mil para as vítimas, a título de danos morais. No recurso ao STJ, a empresa invocou a lei referente ao Marco Civil da Internet, segundo o qual o provedor só poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se deixar de cumprir ordem judicial específica para torná-lo indisponível. O ministro relator, Antônio Carlos Ferreira, frisou que o Estatuto da Criança e do Adolescente possui caráter especialíssimo e prevalece como sistema protetivo em detrimento da lei, que rege o serviço de informação prestado pelo provedor de internet.
Dessa forma, no caso julgado, não pode haver a aplicação isolada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que condiciona a responsabilização civil do provedor ao prévio descumprimento de ordem judicial. Doutora Giovana, a gente viu aí que a responsabilidade não é só de pais e de quem cuida dos menores, né? Os provedores também podem ser responsabilizados, não é isso? Isso mesmo. De acordo com a Constituição Federal, né, especificamente o artigo 227, todos nós somos responsáveis por zelar pela proteção das crianças. Então, não somente os pais, não somente os familiares, mas a sociedade como um todo, e isso vai incluir também os provedores, né? Por que teve essa decisão? Porque a gente não pode permitir que o menor de idade ele seja exposto ao constrangimento, né? A uma situação vexatória. Principalmente nesse caso específico, que associou a foto de um menor com um maior de idade que estava sendo acusado com crime de pedofilia, isso acaba, querendo ou não, expondo muito esse menor, né? Quando a gente começa a pensar, por exemplo, nas repercussões que uma foto dessa pode causar para essa criança, na sua escola, ou até, às vezes, a própria criança não tem muita noção do que está acontecendo, mas ela sabe que ela está sendo exposta, né? Para o mundo inteiro ver. Então, os provedores, eles precisam se preocupar também com essa questão, né? E o que a legislação fala, doutora Alice, sobre a proteção de dados dos menores? Porque não é só nessa questão de você estar divulgando uma imagem que pode afetar de alguma forma. Ela também protege os dados dos menores? Claro, a gente tem a nossa Lei Geral de Proteção de Dados desde 2018. É uma lei que está sendo implementada, né? Ela foi entrando em vigência em camadas. A gente tem um capítulo especial que trata especialmente dos dados das crianças e adolescentes que precisam ser tratados com mais cuidado, com bases legais diferentes do que os dados pessoais de adultos. Então, a gente tem sim na nossa legislação, que é inspirada na GDPR europeia, e é uma lei que é vista, inclusive na América Latina, em outros países do mundo, como uma referência de uma boa lei de proteção de dados pessoais. E a gente tem esse capítulo que trata justamente da proteção específica de crianças e adolescentes, que demandam ali uma salvaguarda maior, né? Os dados pessoais das crianças e adolescentes demandam uma salvaguarda maior do que os dados pessoais de adultos. Por quê? Porque a gente entende que a criança e adolescente, às vezes, ela não tem o discernimento ainda para entender o que está acontecendo. Então, por conta disso, impõe-se aí deveres um pouco mais sérios para as pessoas que estão tratando esses dados, as pessoas, as instituições que estão tratando esses dados. Doutora Giovana, é um cuidado que os pais devem tomar também? Porque muitas vezes o próprio pai coloca ali uma foto da criança, às vezes numa brincadeira dentro de casa. Ele pode, sem querer, expor esse menor e propiciar que alguma pessoa que esteja com más intenções cometa um crime ali na internet? Essa é uma pergunta muito interessante porque, por exemplo, na Lei Geral de Proteção de Dados, né, eles deixam bem claro no artigo 14 que eles só podem tratar dados de menores com consentimento dos pais. Então, se você for pensar numa plataforma como o Instagram, né, a partir do momento que eu, como pai, coloco uma foto minha e do meu filho, eu estou dando um consentimento para que essa foto exista ali. E, infelizmente, não dá para você ter um controle das pessoas que vão ter acesso a essa foto, principalmente se você estiver falando de um perfil que é aberto. Então, os pais precisam ter, sim, uma preocupação muito grande do tipo de foto que eles vão colocar de seus filhos, ou se é realmente interessante acabar expondo o menor dessa forma. A gente tem até discussões bem interessantes no TikTok, por exemplo, tem um perfil, né, de uma mãe que ela divulgava muitas fotos da filhinha dela, que tem 2 anos, e os próprios usuários da plataforma começaram a perceber que existiam comentários estranhos, né, nas postagens ali. E começou essa discussão de até onde que vai a responsabilidade dessa mãe, né, de produzir esse conteúdo ou não, né? Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado na internet que nós não sabemos quem são as pessoas que estão entrando no nosso perfil e a gente sempre tem que estar muito atento a isso, ao fato de que, infelizmente, nem todas as pessoas que estão na internet, elas têm intenção boa, né, em relação aos conteúdos que a gente está disponibilizando ali. A senhora falou aí das próprias pessoas que acessam ali a rede social da mãe terem percebido comentários maldosos. Essas pessoas podem fazer a denúncia ou tem que ser o responsável pelo menor?
Não, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, principalmente se tratando de um menor de idade, né? Então, a partir do momento que você percebe que existe ali um interesse, um comentário estranho, você pode denunciar esse perfil para a plataforma, né? E eu chamo mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Qual a responsabilidade das escolas quanto ao uso da internet de crianças e adolescentes no âmbito escolar? Doutora Alice, a escola é responsável por isso? Assim como a família, a escola tem um papel importantíssimo de educar e conscientizar as crianças e adolescentes. É o que a gente chama de literacia digital ou alfabetização digital. Assim como a gente tem pessoas que sabem ler e escrever, mas são analfabetos funcionais, isso pode acontecer na internet também. Então, a pessoa sabe usar o celular, mas ela não sabe se comportar ali, não sabe entender bem o que está acontecendo, não sabe se portar. Tem um termo muito importante que a gente usa que chama cidadania digital. A gente precisa, então, educar nossos jovens, a crianças e adolescentes, para que elas sejam cidadãos digitais também. Doutora Giovana, existem políticas públicas aí para garantir que essas crianças, esses adolescentes tenham acesso ao mundo digital, mesmo que eles não tenham em casa, mas com cuidado também? A gente tem uma série de políticas públicas, né, que estão sendo estudadas, inclusive, pelo CETIC, né, que é um Centro de Estudos de Tecnologia de Informação e Comunicação. As políticas públicas que a gente vai começar a observar no Brasil, elas vão girar em 3 eixos, que vai ser acessibilidade, educação e transformar o governo num governo, digamos, mais eletrônico. Então, por exemplo, em questão de acessibilidade, os próprios dados do governo já demonstram que cerca de 90% dos brasileiros têm acesso à internet. Então, em questão de acesso, nos últimos anos para cá, melhorou. Mas qual que é o problema que a gente enfrenta hoje em dia? É a qualidade da internet. E isso foi muito observado pelo TIC, tanto de 2020, o estudo do TIC Educação de 2020 e o estudo do TIC de Educação de 2021. 86% dos professores reclamaram da falta de acesso dos alunos. Então, que a maioria dos alunos que estavam tendo essas aulas online, principalmente nesse período da pandemia, eles não tinham infraestrutura suficiente para poder acompanhar as aulas online. E cerca de mais de 90% desses professores também reclamaram da defasagem de estudo desses alunos e que os pais também não sabiam como oferecer suporte para essas crianças. Então, a gente vê que, apesar de que a gente está avançando em passos lentos, né? A pandemia do Covid, ela meio que forçou as escolas a tentar acelerar essa questão da videoaula, mas, infelizmente, a gente ainda não tem um país que tem infraestrutura suficiente para ter esse modelo por muito tempo, porque tanto os pais não estão adaptados com essa tecnologia e saber como dar suporte para o seu filho, tanto quanto os professores também não conseguem e não têm a estrutura dentro de casa. E, por fim, né, o que a gente consegue ver sobre o governo eletrônico é que, realmente, dos últimos anos para cá, a maioria das instituições públicas, elas têm site, elas têm aplicativo, a gente viu o surgimento do Pix, a gente viu, por exemplo, as audiências sendo funcionadas de formas eletrônicas. Então, eu diria que essa foi uma das políticas públicas que mais acelerou dos últimos anos para cá, ainda tem muito para melhorar, mas definitivamente o foco é realmente melhorar a infraestrutura e melhorar acesso de internet de qualidade para os brasileiros, principalmente para as crianças e adolescentes que vão precisar dessa ferramenta para poder ter estudo de qualidade. E só para a gente encerrar aqui, doutora Alice, é necessário, é importante garantir esse acesso à internet, mas também é preciso fazer aí um controle mínimo que seja, de determinar o máximo de horas que eles podem passar e até o que estão vendo também ser acompanhado? É recomendado que os pais ou responsáveis acompanhem o tempo que a criança ou adolescente passa na internet, os sites ou jogos que a criança ou adolescente acessam. Isso faz parte do dever parental de cuidado da criança ou do adolescente. A gente tem, inclusive, em alguns países, como é o caso da China, alguns jogos e aplicativos, como a versão do TikTok deles, param de funcionar para crianças e adolescentes a partir de um certo horário. Se eu não me engano, é a partir das 8 da noite. Então, a gente tem outros países em que isso ocorre de uma forma mais estatal, né? O próprio Estado faz com que o aplicativo e os jogos parem de funcionar para crianças a partir de certo horário. A gente também tem na China
uma cota obrigatória de conteúdo educacional que tem no TikTok deles. Então, tem várias formas de lidar, mas isso de forma alguma afasta o dever que os pais têm de sim acompanharem as horas que os pais responsáveis de acompanharem as horas que os filhos passam ali na rede ou no aplicativo, no celular, no computador, no iPad, onde quer que seja, e também o tipo de conteúdo que ela está acessando. Bom, e com essas explicações, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutora Giovana, doutora Alice, muito obrigada pela participação aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!